O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e descanso refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito bom dia. É uma alegria para nós podermos acordar e sabermos que temos um supremo pastor que cuida da nossa vida, nos pastoreia, nos leva para os pastos verdejantes, pelas águas tranquilas, está ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. Ele não sossega enquanto não coloca todas as suas ovelhas dentro do aprisco e cuida de cada uma delas. O nosso coração suspira de alegria, almejando um dia nos encontrarmos com o nosso Supremo Pastor e viveremos com Ele por toda a eternidade. Seremos pastoreados por Ele para todo sempre. Nada mais de satisfação preenche o nosso coração do que essa esperança. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhes conhecer, pois, todas as suas abominações. Amigo, o pecado é como o vírus da Covid. Ele se multiplica. Ele alcança pessoas, mesmo que esse ser humano tente em algum momento se esconder. Pelo fato de termos nascido nesse mundo, nós fomos contaminados com o pecado. Todo ser humano que está nesse mundo é um pecador. Não existe exceção. Todos nós carecemos de Cristo. Não há uma outra saída a não ser Jesus. Não existe um outro remédio a não ser crer no sacrifício de Jesus Cristo e se submeter exclusivamente para Ele. Quem nessa vida tentar tomar um outro tipo de medicamento que não seja Cristo, estará perdido e estará sujeito ao julgamento final. A cidade de Jerusalém recebeu o título do Senhor de uma cidade sanguinária. Possivelmente esse título dado por Deus a Jerusalém é em decorrência dos sacrifícios pelos pais dos seus filhos, oferecendo as suas crianças ao Deus Maloque. E Deus do céu, olhando para essa terra e vendo a atitude do seu povo, Deus então a denomina como sendo uma cidade sanguinária. Deus não perdia nenhum momento para tentar advertir o seu povo. Deus não perdia nenhuma oportunidade para fazer com que o seu povo entendesse qual era a sua vontade, levando os judeus a uma mudança de vida, reconhecimento dos seus pecados e uma entrega a Deus sem reservas. Mas os israelitas não estavam com seus corações abertos, nem os seus ouvidos, a aceitar a vontade de Deus e viver uma vida diferente. É por isso que Deus não poderia mudar a sentença sobre o seu povo. Se eles tivessem se arrependido, Deus teria mudado. Mas eles não mudaram, Deus também não poderia mudar. Deus teria que permitir que os seus juízos caíssem para que esses corações endurecidos pudessem ser transformados, humilhados e reconhecer que há um Deus soberano. Ezequiel capítulo 22, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, senão derramar sangue. Aqueles que tinham nas mãos a responsabilidade de promover a justiça tinham negligenciado a justiça, estavam pisando os mandamentos, já tinham dado as costas para o Senhor. Eram os príncipes que estavam envolvidos nos pecados graves da cidade de Jerusalém e de Judá. Eles negligenciavam cuidar dos pobres, eles negligenciavam em fazer justiça, eles negligenciavam em amar aqueles que Deus esperava que eles pudessem acolher. E do versículo 25, Deus mais uma vez faz uma enumeração dos pecados em que os judeus estavam envolvidos. Eles estavam conspirando contra os homens do Senhor. Os falsos profetas já tinham sido denunciados, mas os israelitas não tinham recusado ouvir os conselhos desses falsos profetas. Aqueles que de fato eram os homens de Deus, como Ezequiel, estavam sendo rejeitados, eles não estavam dispostos a dar ouvido à sua voz. A mesma situação nós nos deparamos nos dias em que nós nos encontramos. Há quantas pessoas que fazem da sua vida uma vida de conveniência. Eles querem ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe é melhor.
Embora saibam que existe uma verdade, os seus corações estão mais propensos a ouvir e obedecer aquilo que eles entendem que lhe agrada aos seus ouvidos. Aceitar a vontade de Deus para muitos é um sofrimento e por isso que rejeitam, é por isso que dão as costas à voz do Senhor. Nesse período, Deus não podia suportar lá do céu esse tipo de comportamento aqui nessa terra. Precisamos ter cuidado nos dias em que nós estamos vivendo, porque Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele mesmo falou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, e esses falsos profetas tentariam enganar, se possível, o próprio povo de Deus, os eleitos do Senhor. É a razão pela qual a cada dia nós somos chamados a ter nas mãos a palavra de Deus, para que nós não possamos titubear, possamos permitir que a nossa vida seja guiada pelo Senhor, para que vivamos as verdades eternas que Ele espera que cada um de nós possamos viver. Os sacerdotes, eles eram os responsáveis em instruir o povo na lei de Deus, em ensinar a verdadeira adoração, abrir o entendimento das pessoas para que elas pudessem compreender como amar ao seu Deus com todas as suas forças. A cada dia que uma pessoa levasse uma ovelha para oferecer ao Senhor, para receber o perdão dos seus pecados, o sacerdote deveria dar uma aula, o sacerdote deveria apontar para o futuro, mas naquele momento, quando o sangue fosse derramado, o sacerdote deveria ensinar que no futuro o Cordeiro, Filho de Deus, viria aqui a essa terra morrer morte de cruz, para nos dar o direito da vida eterna. Hoje nós precisamos também ter a mesma compreensão se nós almejamos um dia estar ao lado do nosso Deus e viver com Ele para todo sempre. Existem muitas vozes nesse mundo. É necessário ter discernimento vindo do céu para que nós possamos saber qual o caminho que nós devemos seguir. Jamais deveríamos estudar a Bíblia sem primeiramente nos humilharmos diante de Deus, clamarmos pelo seu Espírito para que o nosso entendimento estivesse aberto a entender a vontade do Senhor. Estudar esse livro sagrado sem a companhia do autor é uma loucura, é perda de tempo. Toda vez que formos estudar esse livro sagrado, nós precisamos ter a certeza que o seu autor, o Espírito Santo, o nosso Deus, está na nossa companhia para abrir o nosso entendimento, para compreendermos as verdades vindas do céu. Mas é necessário também haver uma honestidade por parte daquele que estuda a palavra de Deus, em permitir que a sua vida siga restritamente aquilo que Deus está lhe revelando. Corremos o risco nesse mundo de ter um coração tendencioso a seguir aquilo apenas que nos agrada e deixar de lado aquilo que nós entendemos que de fato é fiel e pode trazer mudanças para a nossa vida. O verdadeiro Filho de Deus que está ao lado do Senhor, ele será honesto em permitir que as verdades que ele encontra na Bíblia, ele irá buscar força no Senhor para viver em fidelidade a essas verdades. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Ela mesma traz luz sobre o texto bíblico. Nós não temos necessidade de buscarmos informações longe da palavra de Deus. A Bíblia, ela defende a si mesma. É por isso que nós precisamos também buscar os meios de interpretação da Bíblia que estão dentro dela para que nós possamos compreender qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Ezequiel capítulo 22, o versículo 30, a Bíblia diz o seguinte: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus hoje também tem buscado homens e mulheres que possam tampar as brechas que foram feitas na lei e na palavra do Senhor. Há quantas pessoas que têm deixado de lado as verdades que são contidas na Bíblia e Deus está buscando homens e mulheres que possam viver essa verdade apresentada por Deus que está no seu livro sagrado. Precisamos hoje, ao estudar a palavra do Senhor, sermos reparadores de brecha para aquelas pessoas que não conhecem toda a verdade que está contida na Bíblia. Ao concluirmos o capítulo 22 do livro de Ezequiel, eu acredito que cada um de nós também precisamos fazer uma autorreflexão. Será se na nossa vida nós temos alguma brecha que ainda não foi reparada? Será se existe alguma verdade que nós conhecemos e ainda não colocamos em prática na nossa vida? Esse é o momento para nós fazermos uma autorreflexão e pedirmos forças a Deus
Se porventura nós ouvimos alguma verdade e ainda não a estamos praticando, precisamos nesse momento nos humilharmos diante de Deus, confessar o nosso pecado, pedir perdão, viver uma vida de conversão ao lado do Senhor e pedirmos forças para vivermos em fidelidade a Ele. Porque se nós não tomarmos essa atitude, corremos o mesmo risco que a nação de Israel correu. Deus permitiu que uma nação mais poderosa levasse o seu povo. Hoje, nós podemos também sermos atacados pelo nosso adversário, porque não demos oportunidade para que Deus trancasse a porta do nosso coração e somente Ele, exclusivamente Ele, seja o Senhor exclusivo da nossa vida. Orgulho, inveja, presunção, menosprezo à palavra de Deus, vaidade, avareza, egoísmo, são brechas que podem estar na vida de alguém. Para que nós possamos tampar essas brechas, nós temos que praticar o contrário. É o que a Bíblia nos ensina. Somente Cristo pode fazer isso por nós. Por isso que é necessário haver uma humilhação diante de Deus e permitir que Ele tome conta do nosso coração. Esses que vivem dessa forma alcançam a graça de Deus, o perdão do Senhor e a misericórdia de Deus, e o nosso nome é mantido no seu livro. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te suplicamos, pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.